E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. Isso aí. Para quem ainda não conhece, eu sou o Pedro. E eu sou a Gabi. E hoje a gente vai mergulhar no baú do tesouro da história, saca só. É verdade. Em março de 2025, liberaram mais de 2.000 páginas de documentos, tipo super secretos sobre o assassinato do John F. Kennedy. E, cara, o que esses arquivos revelam, assim, vai muito além do que a gente imaginava, sabe? Toca em pontos-chave da Guerra Fria, espionagem, teorias da conspiração, e mostra como a política internacional daquela época era ainda mais, sei lá, complexa, cheia de nuances, tipo, muito mais do que os livros costumam mostrar. Pois é. E a nossa missão hoje é justamente essa. A gente vai desvendar os segredos mais bombásticos desses arquivos e entender o que eles significam, tanto para a política internacional do passado, quanto para como o mundo funciona hoje. É isso aí. Gabi, para começar, me explica uma coisa. Qual o contexto dessa liberação de documentos? Por que só agora? E qual a importância disso tudo para a gente entender o cenário da época? Então, Pedro, essa liberação era uma promessa, antiga, de transparência, sabe? Uma promessa que vinha se arrastando por décadas. Mas em vez de acabar com as discussões, sabe, sobre o assassinato do Kennedy, ela acabou trazendo ainda mais polêmica para a tona. Justamente porque vieram à tona informações que antes eram, totalmente secretas. E apontam para umas direções que ninguém estava esperando. Pelo que eu vi, a coisa vai muito além do Lee Harvey Oswald, e da questão cubana. Os arquivos abordam temas, assim, bem mais amplos, né? Com certeza. Espionagem internacional, o que hoje em dia a gente chama de guerra de narrativas, até a sombra do Hitler, cara, paira sobre esses documentos. Caramba. Se a gente pensar pela ótica do realismo nas relações internacionais, a informação era uma arma poderosa durante a Guerra Fria. Faz sentido. Controlar as narrativas, ter acesso a informações confidenciais sobre seus inimigos. Isso era crucial para a segurança de um país e para a busca por poder. Verdade. Agora, falando em Guerra Fria e informação, teve um documento que me chamou a atenção, Gabi. Ele menciona o Leonel Brizola, que na época era governador do Rio Grande do Sul. Sim. E, pelo que entendi, ele teria recusado o apoio tanto de Cuba quanto da China comunista. Por que isso seria importante no contexto da Guerra Fria? Me explica. Essa recusa do Brizola é super interessante, Pedro. Ela mostra como o Brasil tentava se manter, meio independente na política externa durante a Guerra Fria. Mesmo com aquela polarização gigante entre os UA e a União Soviética, sabe? E com a pressão dos americanos. Sim, sim. O Brasil buscava não se curvar totalmente a um lado só, sabe? Tentando proteger seus próprios interesses. Essa postura, inclusive, tem tudo a ver com pragmatismo periférico. Pragmatismo que? Pragmatismo periférico, uma teoria importante, assim, nos estudos de relações internacionais, principalmente na América Latina. Interessante. Explica melhor pra gente o que é esse pragmatismo periférico. Pensa assim, países que não estão no centro do poder global, sabe, a periferia. Eles adotam uma postura mais, digamos, pragmática, buscando seus objetivos e meio que navegando entre as grandes potências sem se comprometer totalmente com nenhuma delas. Entendi. A recusa do Brizola se encaixa perfeitamente nessa ideia, sabe? Tentando evitar represálias dos UA. Entendi. Ao mesmo tempo que não fechar as portas para outros países, né? Faz sentido. E agora, Gary, segura essa. Há histórias de que o Hitler pode ter sobrevivido e, pasme, vivido na Colômbia. Parece coisa de filme, né? É, totalmente surreal. Mas o que os documentos revelam sobre isso. É verdade. Então, Pedro, tem um memorando da CIA de 1955 que levanta essa hipótese. É sério. Mencionando que o Hitler teria sido visto na Colômbia. Caramba. Usando o nome falso de Adolf Sotomayor. Meu Deus. Mas é importante a gente deixar claro. Essa história nunca foi confirmada, tá? As investigações americanas não acharam nenhuma prova de que o Hitler realmente sobreviveu à guerra e fugiu para a América do Sul. Mas e aí, o que significa esse memorando? Porque a CIA gastaria tempo e energia investigando essa possibilidade. Isso mostra bem a paranoia e o quão complexo era o mundo da informação durante a Guerra Fria, Pedro. Se a gente pensar pela ótica do construtivismo nas relações internacionais, a gente vê como as percepções, os medos, até boatos, sabe, podem influenciar as decisões dos países. A figura do Hitler era tão forte, era tão carregada de medo, que a simples ideia de que ele pudesse ter sobrevivido já causava preocupação. Faz sentido. E aí os caras tinham que investigar, mesmo que a informação não fosse, totalmente confiável. A gente vê como a narrativa em torno de uma figura pode influenciar a política, né? Totalmente. Independentemente da realidade, né?
E mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro desses arquivos da CIA, tem a revelação de anotações pessoais do JFK de antes de ele virar presidente. E essas anotações, cara, tinham comentários, assim, bem polêmicos sobre o fascismo. E sobre a ideia de, tipo, uma suposta superioridade das raças nórdicas. Que doideira, né? Qual a importância disso pra gente entender a figura do Kennedy e o contexto da época? Essa é uma questão bem, assim, delicada, né, Pedro? É importante a gente lembrar que essas anotações são de antes dele entrar para a política, né? Então, não necessariamente refletem as políticas que ele adotou quando virou presidente. Mas a existência desses escritos nos faz pensar, né? Como o pensamento de um líder se forma, né? Quais ideias moldaram a visão de mundo dele? Sim. Como essas primeiras ideias podem ter influenciado as decisões que ele tomou lá na frente. E como a gente pode analisar isso, Gabi, do ponto de vista das relações internacionais? Tem alguma teoria que explica? A gente pode usar a perspectiva da escola inglesa, que coloca as pessoas, as ideias e a história pessoal delas como peças-chave na formação da ordem internacional. Eu entendi. As anotações do Kennedy nos lembram que os líderes não são só, tipo, robôs tomando decisões frias e calculadas, né? Eles são pessoas com suas crenças, seus valores e às vezes até contradições, né? E tudo isso pode ter um impacto enorme na política internacional. Faz total sentido. Bom, voltando ao contexto da Guerra Fria, os documentos também mostram que os VOA monitoravam o Brasil de perto, né? Sim. Principalmente quando surgiam líderes com ideias nacionalistas ou de esquerda. Porque essa preocupação toda com o Brasil, Gabi. O maior medo dos VOA durante a Guerra Fria era a expansão da influência soviética e cubana na América Latina, né? Eles viam a região como quintal de casa. Então, qualquer líder com um discurso que não se alinhasse aos interesses americanos já era motivo de preocupação para Washington. Entendi. E os documentos mostram como os VOA agiam para evitar ou diminuir essa influência, sabe? Querendo manter o controle da região. E essa ideia de esfera de influência era importante, né, para entender as ações dos VOA na época. Atualmente, Pedro. É um conceito central na teoria realista. As grandes potências sempre tentam proteger suas esferas de influência, áreas onde elas mandam mais, e tentam barrar a influência de rivais. Isso é, tipo, essencial para manter o equilíbrio de poder no mundo. E para a gente finalizar a nossa análise dos documentos, Gabi, teve uma coisa que me deixou encafifado. Os próprios AUA, em alguns momentos, pareciam espalhar ou investigar teorias que hoje a gente chamaria de fake news, né? Pois é. O que isso nos diz sobre a guerra de informação naquela época? Isso mostra que a guerra de informação durante a Guerra Fria era tão importante quanto a guerra militar ou a econômica, Pedro. Desinformação, manipulação, isso não é novidade, né? O que os documentos revelam é que as grandes potências usavam essas táticas como parte da estratégia para ganhar influência e aliados. A verdade, muitas vezes, era distorcida de acordo com os interesses de cada lado. Então, basicamente, a linha entre informação e fake news era bem tênue. Exatamente. E cada lado tentava criar a narrativa que lhe fosse mais conveniente. É isso aí. Naquele jogo de poder, a capacidade de influenciar a opinião pública, de moldar como as pessoas viam os acontecimentos, era uma arma poderosa, estratégica. É incrível como esses arquivos do JFK nos mostram uma história muito mais complexa e cheia de nuances. Com certeza, Pedro. E é por isso que a gente quer saber a sua opinião. É isso aí. O que você, nosso ouvinte, acha de tudo isso? Como essas revelações mudam a sua visão sobre o papel do Brasil na Guerra Fria? E sobre essa disputa global por influência, né? Deixa seu comentário, conta pra gente o que você pensa. Exatamente. A gente quer muito saber a sua opinião, como essas informações impactam a sua visão sobre as relações internacionais. E se você curtiu esse mergulho nos arquivos secretos, não esquece de dar um like, compartilhar esse vídeo com a galera. Ajuda o Relações Internacionais em Minutos a chegar em mais gente que curte entender o mundo. É isso aí. Afinal, entender o passado é essencial pra gente decifrar o presente, né? Verdade. E quem sabe ter uma ideia melhor do futuro da política internacional, né? É isso aí. Relações Internacionais em Minutos, conectando a teoria com a realidade global de forma simples e direta. Até a próxima, pessoal.